Oi pessoal, estamos entrando aqui ao vivo na nossa live de hoje aqui no NEB, né? Vamos estar falando sobre a nova era, né? Enquanto o pessoal vai recebendo a notificação de que estamos entrando ao vivo, vou colocando aqui o nosso tema, né? A nova era, deixa eu fixar o tema, vamos lá. Boa, seja bem-vindo. Silvia, seja muito bem-vinda. Carla, vamos lá, assinar para vocês. Sejam todos bem-vindos. Amelinha, bem-vinda. Né? Que sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Oi, Alessandra, bem-vinda, minha flor. Ela é do nosso grupinho, né? Deixa eu organizar aqui para não virar. Tô suando, gente, um pouquinho aqui. Vamos lá, deixa eu botar um efeito que eu tô precisando de um pouco de luz. Prontinho. Boa, deixa eu adicionar. Mãe, bem-vinda. Colocando aqui o convite com o Bo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui também. Olá. Oi, Bo, bem-vindo. Tô organizando tudinho Tudo aqui. bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite para o pessoal que eu já estou vendo aqui chegar na nossa live de hoje. Live das quintas-feiras aqui do nosso Núcleo Espírita. Deixa eu colocar uma iluminaçãozinha também, né? Tô precisando de um efeito aqui. Vou botar mesmo efeito. Quando eu coloco efeito, trava. Eu percebo que às vezes dá uma... Opa, você sumiu. Oi, nossa. Já fui abduzido. A câmera virou, possivelmente. Apareci? Não, você virou a câmera aí. Certo. Oi. Pronto. Tami, bem-vinda. É isso, gente. Nós estamos aqui hoje para a gente estar falando sobre a nova era. Nossa, ficou muita luz em cima de mim, né? Vamos tirar aqui. Você não melhorou, mas para mim ficou muita luz por causa da luz que já tenho aqui de frente, da iluminação. Beto, Sinara, bem-vindos. Né? Então é isso, gente. Aqui, 6 horas aí, 7 horas. Vamos dar início, né? Pra gente fazer o tempo certinho. Hoje a gente vai estar falando sobre a nova era, né? São chegados os tempos, né? Que está lá na Gênese. Tô começando a ouvir o delay na minha voz. Tá dando para me ouvir direitinho? Eu tô conseguindo ouvir você. Pronto. Pra mim, eu comecei a ouvir o Todo mundo retorno também? da minha voz. Então é isso. Bom, então a gente... vamos iniciando, né? Isso. Como eu estava falando, a gente vai falar da Gênese, né? Lá do São Chegados os Tempos, né, no capítulo da Gênese, né? Que são citações de Allan Kardec que justamente casam muito com o momento que a gente está vivendo aqui agora. Né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto, porque muitas pessoas, né, ficam se enchendo de perguntas a respeito de tudo isso que a gente está acontecendo agora. Será que as coisas estão melhorando ou estão piorando? Né? Muita gente pensa, ai meu Deus, será que só pioram as coisas? Será que é o apocalipse? Né? Será que é o fim? Muita gente começa a pensar isso, né? Mas existe toda uma estrutura por trás que a gente precisa conhecer, e é o que a gente vai estar falando na nossa live de hoje. Para dar início, eu quero convidar a Cairo para estar fazendo a nossa prece inicial, né, para a gente começar a dar início a esse bate-papo maravilhoso. Então, nesse momento, vamos todos ficar de olhos fechados, né? Quem puder, quem estiver assistindo e puder nesse momento fechar os olhos, para a gente fazer a nossa conexão. Respirando com calma, com leveza. A respiração nos traz para o momento do agora. E nesse momento, então, eu gostaria que todos nós procurássemos nos ligar com o nosso anjo de guarda, com o nosso amigo espiritual. Porque todos nós temos um amigo espiritual conosco, que nos orienta, que nos guia, que nos dá forças e amparo. Então nos deixamos agora envolver pela presença desse irmão maior que Jesus, que Deus na sua sabedoria nos confiou. Nos sintamos envolvidos e abraçando esse irmão que nos traz paz, tranquilidade e harmonia para o nosso ser. Numa vibração de luz e de amor que nos conecta com o Criador, com Deus, nosso Pai,
a fonte criadora de todas as coisas. Todos, então, que estão presentes aqui nessa live, recebem esse bálsamo de harmonia, de felicidade e de tranquilidade. Que todo o nosso estudo dessa noite possa ser conduzido com bastante leveza e com bastante paz. Que assim seja. Então vamos lá. Muito bem, vamos começar. A Vivi, então, né, o João está chegando aqui. Sejam bem-vindos. Rita, Silvério, Teacher, Áquila, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando início então à nossa fala aqui. A gente procurou trabalhar esse tema, a nova era, como o Beto citou, né, em cima da passagem do livro A Gênese. Esse livro aqui, ó, um dos livros da codificação espírita de Allan Kardec. Ele faz parte do Pentateuco, né? Existem 5 livros principais. Isso. Existem outros também muito bons e muito interessantes também. E nós vamos falar do capítulo 18, né? São chegados os tempos, os sinais dos tempos. Por isso o tema A Nova Era. Né? Vamos procurar entender um pouco sobre esse tema, né? São chegados os tempos. Então, em que sentido você acha, Beto, que a gente deve entender essas palavras quando as pessoas falam isso, né? Ó, estamos vivendo o final dos tempos, ou os sinais dos tempos. A gente lembra muito a questão do Apocalipse, né? Qualquer coisa que a gente vê, as pessoas citam logo isso. Ah, é o fim do mundo, porque é o que diz lá no Apocalipse, né? Que vai começar a surgir várias situações. Vou tirar só um dos fones, do lado do fone, porque eu estou ouvindo a minha voz, isso dá cômodo. Mas o que acontece é que as pessoas, né, começam a perceber, né, esses processos naturais que a gente está vendo agora e começa a pensar, por que está acontecendo? Porque é o fim do mundo, né? Porque as coisas estão piorando, né? E Kardec, lá atrás, ele já vinha explicando, né, justamente todo esse processo. Kardec não, os espíritos, né? Ele só fez trazer os pensamentos, a mensagem espiritual. Então, na Gênesis, ele vem explicar justamente isso, né? E é impossível, né, a gente não trazer os textos, os assuntos relacionados a Kardec e não ter como não ler, porque o posicionamento dele é maravilhoso. E aí eu vou ler só o primeiro trecho do que ele cita lá no texto desse capítulo, né, são chegados os tempos, e aí eu vou comentar em cima do que eu leio aqui, tá certo? Ele diz, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, em que sentido... a humanidade, desculpe, gente. Em que sentido se deveria entender essas palavras proféticas, né? São chegados os tempos. Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações, diz Kardec. A primeira porque envolve uma negação de providência, a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis de natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desse logo toda ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, gente, eu vou explicar o que ele quis dizer aqui. Kardec, ele vem falar, né, das pessoas, né, que acreditam que esse momento que estamos passando agora é algo místico, né, como a questão do Apocalipse que eu citei, que acham que as coisas estão acontecendo porque Deus trouxe uma profecia e a profecia vem se cumprir porque vai acontecer o fim do mundo, anjos vão vir, todo aquele processo que a gente já conhece. Mas, na verdade, né, são chegados os tempos, é um chamamento para a transformação que o nosso planeta está vivendo agora.
parece que tudo tá piorando, né? As pessoas acham que tudo tá, nossa, saindo do controle, mas não está. Existe uma consciência por trás, né? E assim como existem pessoas que não acreditam, né? Na verdade, caçoam das verdades espirituais trazidas por Cristo, né? Não interpretam, não conseguem compreender as suas palavras, interpretam isso como algo muito sujo, como ele diz, não sujo, mas sem sentido, pueril, como ele cita Kardec. Porque, na verdade, Caio, tudo que está acontecendo agora é uma questão de transformação. A Terra, se a gente for analisar, né, a gente que divide cronologicamente, por tempos, por datas, por séculos, mas na verdade é um tempo só. Né? Assim funciona com a reencarnação. Eu lembro muito daquele exemplo que você deu uma vez lá no centro, a gente estava no portão, e você citou a reencarnação, que a vida é uma só. Se a gente for analisar, a nossa vida é uma só. A gente reencarna em situações diferentes, mas a vida é uma só, é o mesmo personagem, a mesma pessoa, a mesma essência, porém em situações e circunstâncias diferentes. Assim é o planeta, né? As pessoas acham que o planeta vai acabar por causa dessa ideia do apocalipse, mas não vai acabar, ele vai se transformar, se ressignificar, né? Porque existe a necessidade da transformação. Se a gente for analisar a própria ciência, a própria medicina, né? Os próprios estudos, tudo passa por um processo de transformação. Assim acontece com a natureza, né? Desde a árvore velha que cai, né? E se transforma e brota algo novo, ou quando a gente corta mesmo a árvore, dela nasce um broto novo. Então é o processo. São chegados os tempos, na verdade, é chegado o momento da transformação. É chegado o momento da gente refletir, né, sobre o que está acontecendo. É chegado o momento da consciência humana ser despertada. É o momento, né, da gente começar a olhar para dentro. E eu grifei uma outra parte que Kardec diz, que ele diz: o nosso globo, com tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Porque o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante, ou seja, a Terra modifica a partir do momento que nós, seres humanos, nos modificamos. Através do momento que a gente desperta a nossa consciência para aquilo que é melhor, automaticamente a gente modifica o ambiente, porque a Terra, ela é perfeita. Né? A gente fala que é uma prisão do espírito aqui porque a gente está encarnando aqui, mas na verdade a Terra, ela é um processo, né, que nos ensina através do que nos serve, né, a nos despertar. E nós, como seres humanos, que trazemos o mal, né, entre aspas, a gente que acaba gerando o mal, provocando o mal, e a partir do momento que modificamos a nossa consciência, a gente aproveita tudo que temos aqui para transformar no melhor. Né? E aí isso me faz lembrar de uma outra pergunta, né, cara? Por que a humanidade ela precisa passar por esse processo de transformação, né? Pois é, você estava falando aí da questão do mal e eu me recordando aqui do nosso processo evolutivo, passando por diversos reinos da natureza. Antes do hominal, nós também estagiamos, né, aquilo que compõe o nosso ser, lá o reino animal. E lá é um reino que prevalece o instinto, não é isso? Então, quando a gente começa a ter as primeiras encarnações no reino hominal, a gente ainda traz muito desse instinto. E a jornada do espírito é justamente essa, de ir vencendo esse instinto, transformando em sentimento de forma inteligente, de forma racional, até que um dia chegue no processo de angelitude. E essa evolução a gente sabe que ela é infinita, né? Isso. E você perguntou por que a gente precisa passar por essa transformação. É justamente porque tudo evolui. Ele vai dizer o seguinte, Kardec, ele diz que a humanidade ela tem realizado até o presente, até o momento, e olha que o presente que ele chama aqui é 1869, se eu não me engano, que foi escrita a Gênesis, ou 68 ou 69. Então ele diz que até aquele momento a humanidade tinha realizado incontestáveis progressos, né? E realmente, o século ali onde ele estava, do positivismo, era o século das luzes, né? Tinha vindo já o iluminismo, o renascimento naquela época. Então ele diz, os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. E isso a gente tem visto também no nosso século e no final do século passado. Os avanços que passamos tecnológicos, os avanços materiais que tivemos, né? Quem pediu para reencarnar nesse momento, pediu para ver muita coisa mudar. Porque, perceba... Você estava em plena consciência quando eu fiz isso, não.
A gente saiu da geração do vinil e tá na geração do MP3, dos vídeos do YouTube, né? Então a gente passou por muita coisa. Isso Já dentro do dessa holograma área, já, né? praticamente, justamente. Então a gente viu muita coisa em muito pouco tempo. Então esse avanço das ciências, da tecnologia, das artes, né? Dos bens materiais aconteceu de fato, como ele disse aqui, Ô, Caio, tanto na época dele quanto na só nossa. lembrando que os espíritos falam que essa tecnologia que a gente tem hoje já era para ter vindo desde lá, né, da Idade Média, que já era para ter vindo, mas pela nossa ignorância atrasamos. Isso. E esse é o ponto crucial que ele vai citar aqui no segmento do texto dele. Ele diz assim, ó, conseguimos tudo isso, né? Mas resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Ué, nós não estávamos realizando esse progresso aí até agora, como ele mesmo acabou de citar, mas de que progresso ele está falando? O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Então, Verdade. o cunho moral ficou lá atrás. E se tivesse se desenvolvido, né, juntamente com todos esses aspectos tecnológicos, intelectuais, nós estaríamos até num outro patamar também com relação às coisas materiais. E tudo Verdade. isso a gente não alcança porque eu penso que justamente essa conexão com a espiritualidade, com o divino, ainda não é vivida de uma forma maior, ou então poucos ainda vivem pouco essa realidade, né? Muito atentos a tudo o que nos rodeia, a essa vida física, apenas a sua subsistência, mas esquece desse contato espiritual. E quando eu falo em contato espiritual, não é apenas você se dedicar a uma religião, não. A espiritualidade, ela está em todas as coisas. Até quando você arruma a sua casa, que você a deixa bela, cheirosa, que você a pinta, que você cuida do jardim da sua casa, caso tenha, para outras pessoas verem. A atitude de você cuidar do belo, do bom, com a finalidade útil, isso é espiritualidade, né? A espiritualidade está em cada gesto da vida da gente. Então é esse Verdade. chamamento que nos é feito a todos os instantes, desde sempre, para que essa nova era ela aconteça de uma forma mais plena e mais rápida, né? Porque depende de nós. Depende de Isso. nós. Verdade. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para você também. Socorro. É o seguinte, a gente tem passado por inúmeras crises, né? A gente está vivendo uma situação a gente tá agora que vivendo parece agora. que caracterizou a transição planetária com a pandemia, porque Que é algo isso, muito 2020? atípico, né? Tem gente que já com saudade de 2019, Eu, mas misericórdia. a gente vem passando aí por um processo de várias situações geofísicas, né? E situações na área econômica, social, política, em vários lugares do mundo também acontecendo. Mas, assim, essa transformação, ela realmente ela se assinala por essas crises? É isso que indica que a gente está passando de um polo para outro? Então, essa questão da crise, né? Sim, a gente passa por crises. O que se entende por crise, né? Crise é tudo aquilo que gera que abala uma estrutura já estável. Crise é tudo aquilo que mexe com aquilo que já estava paradinho ali. A gente já estava acostumado com um determinado tipo de existência, né, de comportamento, e aí a partir do momento que mexe, que abala, gerando consequências e fazendo você ter que se mover, gera uma consequência. Estou ouvindo minha voz de volta. Então, o momento que a gente passa agora é uma crise como todas as outras. Vou abrir só um parênteses aqui, porque acompanhando alguns comentários sobre a questão do Covid que a gente está passando agora, eu vejo muita gente falando, mas já tivemos, né, outras pandemias, outras situações, e as pessoas estão parando o mundo por causa dessa. Quem disse que não parou pela gripe espanhola? Quem disse que não parou, né, pelo ebola? Quem disse que não parou por essas questões? Né? As pessoas que se salvaram lá na gripe espanhola foram as pessoas que ficaram em casa em quarentena. Né? Não foram as pessoas que estavam na rua, não. Só que o que acontece? As pessoas pegam particularidades, né? Eu sei que a gente, às vezes não é bom relacionar política, não vou relacionar nem partido A ou B, mas relacionando ao mundo, até onde eu estou, por exemplo, né, a questão política interfere
na condução, né, o que a falta de espiritualidade faz no ser humano. Né? Eu estava fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ontem, antes de dormir, e justamente falando sobre os falsos profetas, né? Que a gente entende-se por falsos profetas aqueles que se dizem enviados do Senhor, né, para poder pregar o amor. Só que a gente entende-se os verdadeiros profetas, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, são aquelas pessoas que os verdadeiros profetas de Jesus, né, de Deus, os enviados verdadeiramente de Deus, eles não se proclamam enviados de Deus. Os seus atos demonstram que são enviados de Deus. Ele não precisa dizer em momento algum. Então, existem pessoas que se dizem enviados de Deus em determinadas religiões, em cargos políticos, em determinadas outras áreas na vida. Né? Nós, muitas vezes, nos consideramos enviados de Deus, só que a gente não precisa dizer, porque o que vai dizer é a sua ação. E os verdadeiros enviados de Deus, né, eles conduzem com amor, fé, caridade, fraternidade, piedade às pessoas com quem eles estão na responsabilidade de direcionar. Se foge disso, a gente tem que ter toda uma atenção. Então, diante desse momento que a gente está vivendo agora, as pessoas acham que não deveria seguir as regras, que essa crise é a pior de todas, que se a gente não for trabalhar, as pessoas vão morrer de fome. Gente, crise vai ter, querendo a gente estar em casa ou não, indo trabalhar ou não. Mas é melhor salvar as vidas, né, do que você perder a sua vida por questões de não ter um cuidado. Porque o que acontece, Caro? As crises, elas são situações geradas pela própria lei divina para que nós, seres humanos, saiamos da nossa zona de conforto. A gente observa que o quanto que a gente tinha descaso para com os idosos, o descaso para com a natureza, né, o matar exacerbadamente dos animais, né? Se a gente for observar, todos os vírus que a gente teve, todas as situações vieram de animais, né? Da forma como o ser humano tratava e se alimenta dos animais, então vem uma consequência, né, diante dessa situação. A gente fala, mas por que temos que comer carne? Não, Deus não criou os animais para a gente ficar comendo o tempo inteiro. Existe mecanismo, sim, de você não ser carnívoro. Né? Só que a nossa ignorância, ainda permanecer naquele instinto ainda tão animalesco, nos faz, né, ainda servir-se dos animais. Mas se a gente for analisar, né, da mesma forma que ficamos chocados com a China comendo cachorros, por exemplo, mas qual é a diferença de a gente comer um cachorro de uma vaca, de um porco? Né? É um animal. E qual a diferença da gente comer um outro ser humano também? Né? Todos eles sentem, né? Então a gente tem que ter a noção e compreender que toda situação ela tem uma causa. Na natureza não é diferente. Deus faz com que as coisas aconteçam, não é que Ele está nos castigando, para que a gente acorde. A gente é muito acomodado, cara. Então, o que acontece? Se a gente fica o tempo todo ali, né, não está preocupado com nada, a gente acha que tudo está bom, o egoísmo está muito grande, o que importa são os meus, né? Fica algo muito girado no próprio umbigo, o que acontece? Surgem situações para que façam com que a gente mova e gere, né, o sentimento de fraternidade, que a gente saia da zona de conforto, que a gente corra atrás da ciência, porque sem ciência a gente não consegue nada. A ciência é Deus, Deus é ciência, e as pessoas querem separar. Eu vou ler só um trecho que Kardec diz também numa parte sobre esse assunto, é bem pequenininho que eu separei. Ele diz, né, sobre a crise: sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento, aqueles que se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que, por isso, não deixe de ser rigorosa, verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Ou seja, a gente acha que a crise é só aqui. A crise é no mundo espiritual também, porque está chacoalhando tudo. Ele faz até uma alegoria, né, comparando a crise como uma febre, que a gente fica em tremor. Na verdade, a gente está vivendo uma febre agora, que vai passar, como todas as coisas passam, como o furacão que vem e destrói tudo, mas, né, passa, e a natureza se reconstrói, nós reconstruímos as casas, buscamos construir casas mais fortes. É o progresso, a lei de progresso. Nós estamos aqui para progredir. A crise é necessária para que nós, seres humanos, saiamos da nossa zona de egoísmo, né, nosso próprio umbigo, para pensar no outro,
outro e pensar na natureza e no nosso, né, círculo em volta. Só para fechar, cara, a minha fala, me lembrou uma fala que a gente estava conversando esses dias sobre a respeito da crise mesmo. A gente nunca viu sair tanto dinheiro como tem saído, né? Não estou falando do governo porque o governo tem dinheiro. Eu não entendo porque ele não passa o dinheiro para as pessoas, porque, querendo ou não, vai para as pessoas que compram as coisas e viram impostos. Eu não entendo porque eles ficam presos nessa questão aí. Mas, enfim. A questão das empresas, né? Tantas empresas riquíssimas de moda, de outras coisas aí, de materiais, de roupa, enfim, doaram para construir, doaram para hospitais, doaram para famílias carentes, famosos que doaram para pessoas. Isso mostra um pouco a sensibilidade, quebrando, né, esse paradigma que precisamos consumir, consumir, e parar para, poxa, eu tenho que ajudar. Porque a crise também só acontece, e só acontecia antigamente, porque tanto fizeram produtos e produtos para vender, por causa de não ter quem comprasse, gerou problemas. Então, é por isso que gera a crise. A crise não é porque as pessoas não estão indo trabalhar, é as indústrias que muito produzem, né, e não tem quem compre. E aí vão fazer o quê? Gerar consequências. Eu sei que eu não entendo muito de finanças e muitas outras coisas, mas a gente tem que ter consciência e estar um pouco a par de tudo isso. A gente tem que entender que as coisas materiais são necessárias, sim, mas a espiritual é de extrema importância. A gente fica focando muito no material, mas esquece que a espiritualidade, o amor, a fraternidade são as chaves para a gente construir um mundo melhor. E é o que a Terra está fazendo agora. Ela está chacoalhando para que a gente acorde e desperte em nós o que é de melhor, né? E é uma situação assim que é um processo, né? E isso me faz lembrar, cara, que qual é a contribuição, né, assim, que faz com que a humanidade ela acorde, né, e reconheça que chegou o momento desse despertar que eu estou falando aqui agora. Pois é, a gente está vivendo um momento muito delicado. Como você falou, né, isso acontece em ambos os planos da vida. A gente sabe que cada orbe, cada planeta, ele possui ah, o seu plano físico e dimensões astrais, né, de diversos níveis. Então, como você disse, o chacoalhar que está acontecendo aqui também está acontecendo nessas dimensões espirituais mais próximas da Terra. De todos os espíritos encarnados e desencarnados aqui do orbe, segundo nos conta a espiritualidade, apenas 1/3 está encarnado na Terra. Então, 2/3 estão do outro lado. Nesse plano aqui paralelo ao nosso, num plano um pouquinho mais acima, outros mais acima, outros mais... eu estou falando acima, viu, gente? Mas por um vício É o de acima, linguagem, é o mas acima. Isso. é em torno de Em em torno de. A dimensões, gente está né? aqui, ó, se cruzando o tempo inteiro. Pois é, e tudo é uma Os questão aviões passam. de faixa vibratória, na verdade. Então, assim, está acontecendo uma verdadeira guerra no plano espiritual. Agora, assim, guerra por parte de espíritos das sombras. Não é que Que a não querem que luz as está coisas progridem, brigando né? com as trevas. Não, a luz está observando e conduzindo as coisas da melhor forma, deixando o livre-arbítrio acontecer até um dado limite. Né? Isso serve para nós aqui também. Tanto que aconteceu o que aconteceu agora, né? Com essa pandemia. Não deixa de ser um limite para a gente repensar Isso. uma série de coisas. E você perguntou com relação a esse despertar. Na Gênese, Kardec vai dizer o seguinte, que ele vai operar de duas maneiras. Uma marcha progressiva da humanidade, que vai ser de forma gradual, vai ser de forma imperceptível, lenta, né? Como é que isso acontece? Através das sucessivas melhoras ao longo da humanidade que a gente vai vendo. Né? Vão surgindo algumas lutas sociais, aspectos de lei são modificados, o homem vai entendendo melhor como tem que ser a sua ação diante, muitas vezes, do sofrimento que ele vai entender isso. Perceba, você falou aí a questão dos animais. Hoje em dia se preocupa muito mais em relação com os animais do que há um tempo atrás, há 30, 40 anos atrás, né? Como eu estava comentando com você também, na época que estava tendo aquele problema dos olhos nas praias, uma emissora de TV estava fazendo uma reportagem de 10 minutos com uma tartaruga, né, por conta disso. Eu lembro. E todo mundo se comovendo. E aonde que a gente viria isso há um tempo atrás, né? E muitas outras coisas. Olha o desenvolvimento aí da questão do acesso à mulher a diversas situações e instituições ao longo dessa história. Ela foi conquistando o lugar que é de direito, né? E começou com Jesus, né? Ele que foi o que abriu as alas Isso. para que as mulheres tivessem essa força que tem hoje também. Justamente, porque
somos seres, somos todos iguais, não importa gênero, nem raça, nem nada. Então ele vai dizendo que essa mudança vai acontecendo gradativamente, ou então através aqui, ó, como ele chama, de, deixe-me ver, movimentos relativamente bruscos. Então, esse momento de pandemia seria um movimento relativamente brusco? Eu acho que a gente pode considerar que sim, né? Uhum. Porque de repente irrompeu, a gente se viu no meio de tudo isso e foi acontecendo, acontecendo e chegando cada vez mais perto da gente, né? E agora a gente fica atento a tudo isso porque é justamente um momento de reflexão, né? Que olhar você está tendo para as coisas nesse instante, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Será que a gente está enxergando as coisas que a gente fazia da mesma forma, né? Olha que a gente está dentro de um confinamento dentro de casa, agora estamos sendo obrigados a conhecer ainda mais um pouco a gente mesmo e aqueles que nos Já estão rodeiam. dentro, velho. Porque muita gente fica fora de casa o dia todo, só se encontra num determinado momento do dia, mas agora não, a gente está enfrentando, a gente está colocando máscara na rua e tirando a máscara em Dentro de casa. casa, é. E uma série de outras coisas que esse momento nos chama a atenção, né? A questão da sustentabilidade do planeta, como você falou, como é que está a questão das nossas indústrias, né? Será que está tendo realmente essa preocupação com o meio ambiente, né? Essa questão do individualismo, principalmente nos grandes centros, as pessoas não se comunicam muito. As pessoas às vezes são vizinhas, mas praticamente não se conhecem, e agora elas estão tendo a oportunidade de olhar para o outro, de chamar o vizinho porque está muito sozinho em casa, né? Ou então fazer algum ato de auxílio, de ajuda. Eu E lembro quantos. muito de você nessa fala, porque foi uma das coisas que você me ensinou muito, que é a questão do bom dia. Eu costumo dar bom dia para as pessoas, mas às vezes eu passo despercebido e não dou para alguém, ou às vezes alguém que eu não conheço, eu não costumo dar, né? Mas Beto não, ele dá bom dia para todo mundo na rua. E aí eu observava isso e comecei a observar isso em mim também, né? E passei a exercitar um pouco mais. E aí isso me chamou muita atenção porque nem todo mundo respondia ao bom dia dele. E às vezes quando ele não respondia, eu respondia, né? É. Pra ele não ficar no Mas é vazio. cada Mas um. É enfim, porque, no são essas fundo, as ações. pessoas, elas não conseguem expressar. No fundo, ela ouviu o bom dia. Não é que ela não ouviu, ela ouviu. É, Só que tem gente que tem ficou, né? dificuldade de se expressar. Então a gente respeita, né? E a gente continua. Isso. Aham. Então, todas essas questões, né, que a gente precisa estar atento agora, o distanciamento da natureza, que tem gente que encara a natureza como se fosse uma simples paisagem lá atrás para compor o meu cenário na vida Eu tiro por humana. aqui, né? A paisagem é linda, mas as pessoas não valorizam tanto. E o É. nojo que tem com os bichinhos, né? Se eu pudesse, eu tava agarrado com os esquilos em cima do coqueiro ali. Então, nós somos parte integrante dessa natureza. A gente precisa cada vez mais se ancorar a isso. A gente precisa cada vez mais fazer parte disso, consumir menos, né, ter o necessário. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, não vai ser de uma hora para outra, mas o homem vai chegar nesse patamar, sabe, de entender o seu processo dentro do planeta como ser espiritual, e que não é que as coisas não precisem progredir, não vai ter tecnologia, nada disso. Tudo isso vai acontecer, só que de Pra uma forma melhor, né? sustentável e coerente, né? E não com essa coisa tipo assim, invento uma coisa aqui, pá, inventei, aí depois que eu vou pensar como é que descarta. Isso. Não pode. Não pode, é. A gente E o tem que ter Espiritismo consciência. nos traz uma grande contribuição, né, com relação a Muita. essa questão Já da começa com o despertar transição. da própria consciência, né? Já começa com a questão de você abrir sua mente e compreender a verdade espiritual, que você é um ser eterno, que a vida continua, né? Que, né, a reencarnação existe, que você volta outra vez. Então, tipo, só aí você já pensa, poxa, se eu volto outra vez, né? E eu vou voltar aqui para a Terra, se Deus quiser, de novo, eu vou voltar para aqui, né? E o que que eu vou esperar do que eu estou plantando aqui, né? Falando em voltar na Terra, só vou parar porque eu tenho uma pessoinha aqui que eu sou muito fã, que é a Camila,
né? Camila Santana, e não existe mais pessoa voltada à Terra do que a Camila Santana, né, gente? Camila é a própria Terra, é a própria natureza em pessoa, né, Camila? Te adoro do fundo do coração, né? Ela que é atriz e ela é totalmente voltada para a natureza, conexão com os animais. Quando você olha, tá ela agarrada com um bichinho no meio da natureza e ela posta maravilhosa. Então, a gente pensa, gente, o que eu tô plantando? Eu só paro sempre assim. Eu tô aqui agora como Beto. O que eu tô fazendo para que quando eu voltar como Tiago, como Maria, como Josefa, como Pedro, né, na próxima reencarnação, né, o que eu vou esperar do que eu tô plantando agora? Porque a gente que tá aqui agora ouvindo essa live, né, a gente vai voltar outra vez. E você quer encontrar a Terra como? Se a gente começar só a destruir, interferir nas coisas, trazer negatividade, né, como é que você vai receber coisas melhores futuramente? Porque você vai ser os filhos, ou neto, né, ou do neto dos seus filhos. Ninguém sabe como vai ser. Ou se não dos seus filhos, parente de outros parentes. Então a gente tem que pensar que a nossa vida não é agora só, né? A gente tem que viver o agora e viver para o futuro que vamos voltar novamente. É igual uma mãe que ensina o seu filho a ser machista, né, e volta como neto do seu filho machista. E por aí vai, ou como esposa do seu próprio neto. Enfim, e aí você vai colher os frutos do que você está plantando. Uma consequência que reverbera. Então, se você joga a pedrinha na água, automaticamente ela vai girar aqueles círculos, né? É o que a gente faz. A nossa ação vai gerar várias consequências que vai reverberar, né, em torno de nós. Então, o que o Espiritismo nos ensina? O Espiritismo nos ensina a vida após a morte, nos ensina o respeito com a natureza, o respeito para com o corpo, a compreensão de que devemos amar a Deus e não temer a Deus, porque é uma outra coisa que as doutrinas não ensinam, né? Que Deus nos ama e que devemos amá-lo. É mais comum você ouvir pessoas dizerem, pessoas cristãs mesmo, eu temo a Deus do que eu amo a Deus. A gente não tem que temer Deus. Deus, ele não é um ser para ser temido, ele é um ser para ser amado. E ele é por profundo amor, ele está em tudo. Então, a partir do momento que a gente compreende que não devemos temer a Deus e amá-lo, e que ele está em toda a criatura, e que todos somos filhos de Deus, independente de raça, religião, orientação sexual, né, a gente começa a perceber que somos irmãos e vamos começar a respeitar a si, assim como a natureza e com tudo que está à nossa volta. Porque se eu não respeito as coisas que Deus me oferta, e não vou aprender a respeitar o mundo para essa nova era. E as pessoas que não estão se preparando para esse novo momento da Terra, né, que é essa Terra mais evoluída, mais feliz, mais elevada, né, essas pessoas elas vão ser retiradas daqui porque não vão estar na mesma vibração, sabe? É como os próprios espíritos falam, né? E Kardec deixa muito claro sobre isso, né? O espiritismo ele tem trazido, né? Porque o fato dele ter muito envolvimento com religião, ciência e questionar com a filosofia, né? A gente começa a observar, deixa eu só puxar aqui que tá, que ela nos traz um laço, né, um leque de informações que nos possibilita a nossa transformação, que nos possibilita esse olhar humano para com a vida, para com o planeta. A gente olha para a Terra como dizer, algo que a gente tem que saturar ali, sabe? Retirar, mas não. A gente vê situações que está vindo agora, contextos, né? Eu não vou dizer religião, mas filosofia de pensamento, que faz com que a gente olhe para a Terra com eu te amo, né? Me perdoe pelos meus atos, eu te respeito, eu vejo em ti, né, o que há dentro de mim. E a gente começa a respeitar a natureza, a respeitar as plantas, a respeitar os animais, né? A gente nunca se viu tantas crianças, né, que estão vindo com tanto pensamento vegetariano, de respeito com a natureza, com o próximo, como a gente está vindo agora. Essas pessoas preconceituosas, presas ao racismo, presas ao egocentrismo, essas pessoas vão começar a diminuir, né, aqui na Terra e vai dar espaço para essas pessoas que querem que as coisas funcionem. A ciência já descobriu que existe uma diferença na questão, né, fisiológica, né, cerebral, humana, das crianças que estão vindo agora, de nós que já estamos vindo desses anos muito passados. Por quê? Porque essas crianças de agora vão ser as crianças que vão transformar o mundo. E a gente não quer ficar para trás. Eu não quero ficar o vovô chato, não. Então eu quero entrar no meio dessa galera nova que está chegando e transformar a Terra, porque é o nosso objetivo, né? A gente não está aqui a passeio para curtir farra, para curtir bebida, para curtir apenas oba-oba. A gente está aqui para servir, né? Somos os trabalhadores da última hora. A Terra ela vai avançar. Essas pessoas que acreditam aí que a Terra vai acabar, que vai abrir o céu, vai descer
descer anjos, Jesus vai voltar. Isso não vai acontecer, sinto muito dizer, né? Porque Jesus nunca foi, ele sempre esteve aqui, está o tempo todo conosco, a Terra está sendo monitorada o tempo inteiro. Se vocês gostam de Big Brother, abra os seus olhos e sorria, porque vivemos o Big Brother o tempo inteiro, porque a espiritualidade está de olho em nós. Nada está, né, ao acaso, né? E até essas coisas que parece que está fora do controle, que o mundo está perdido, que tudo não está dando certo, muito pelo contrário, está tudo dando certo como deveria ser. O universo, ele age como deveria agir, né? Então existe uma perfeição até na imperfeição, né? Porque Deus é o ser supremo. Ele não ia criar nada e deixar ao léu, né? As pessoas, porque Deus fica brigando com o diabo. Gente, pelo amor de Deus, vamos tirar essa ideia, né, de infantil das coisas e começar a perceber que existe ciência, que existe raciocínio, que existe... Temos que ter esse senso crítico mesmo e compreender que as coisas acontecem, né? Então, a gente tem que perceber que a Terra, ela vai se tornar um mundo feliz, gente. Esse planetinha lindo, maravilhoso que a gente está tendo aqui, parece que tudo está sendo muito descontrolado, mas não é. Tudo está sendo como deveria ser, para que comecem a surgir felicidade, vai brotar felicidade da Terra, né? E se você quer fazer parte dela, comece agora, começando no seu universo interno, com o seu próprio corpo, com a sua família, né? No seu trabalho, no respeito à natureza, no respeito aos animais, no respeito ao semelhante. É a partir dessa sementinha agora que vai te possibilitar, né, o passe, o ticket para voltar para a Terra, para quando ela estiver bem iluminada, né? Então, o Espiritismo ele não traz essa visão humanista, não só para com seres humanos, mas para com tudo que existe, que a gente começa a perceber que fazemos parte de tudo, estamos intrínseco a tudo, né? Estamos imantados a tudo isso. Deus, né, é como se Deus fosse o mar e estivéssemos mergulhados dentro dele, né? Todo o universo está mergulhado dentro de Deus. Então nada, gente, ele ia deixar sair pelo acaso. Tudo que está acontecendo agora é só para nos ensinar. Então é isso, eu acho que é o que o Espiritismo está nos ensinando, né? Vamos estar dando uma lida agora nos comentários, né? Porque está chegando, já demos o tempo da nossa live. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Isso. Você começa daí? Deixa eu olhar aqui. Que a telinha é maior, né? Ó, primeiro o pessoal dando boa noite, né? Depois vem aqui a Amélia dizendo sinais dos tempos, a Gênese, verdade. É o tema, né, que estamos trazendo o conteúdo de hoje, é baseado na Gênese. Tami diz, tem uma luz linda no Cairo. Ele é uma pessoa iluminadíssima. Efeitos especiais. Sinara diz que a Gênesis é um livro magnífico. E Laine diz, estou ouvindo o eco também. Ô, gente, espero que você não tenha atrapalhado a live toda, né, o eco. É do plano espiritual. O João, que não pôde ficar muito tempo com a gente, teve que sair aqui. Mas voltou no final aqui. Voltou? Voltou. Bom. Tem também a Laine, né, que disse, interessante ter essa visão, que é preciso morrer para algo renascer, né? Para renascer algo melhor. Até nós, seres humanos, Laine, morre o homem velho para nascer o homem novo. Tem mais aqui. Sinara disse, esse instinto animal ainda prevalece muito no nominal. Isso. Tem uma longa caminhada, gente. Verdade. Né? E Laine diz, nossa, triste saber que nos atrasamos. Pois é, essa tecnologia, esse celularzinho que a gente está aqui, já era para ter chegado, ó. Era para a gente já estar no holograma já aqui, ó. Bota aqui, pã, aparece a pessoinha. Mas é bom saber também que a gente tem ainda todo um tempo pela frente e Deus nos dá sempre uma segunda chance, né? Dá Deus, por isso que é a reencarnação, né? Deus é justo. Isso, teve mais Vivi diz, tenho dúvida se escolhi vir ou se eu voltei compulsoriamente. Então, eu acho que eu fui jogado aqui. Tô brincando, a gente escolheu. A gente tá aqui, a gente às vezes reclama, mas a gente escolheu. Tudo que a gente tá passando agora, a gente tinha que passar para nos ensinar. A gente até pediu mais coisa, pior ainda, mas os espíritos com pena da gente, né, falam, não, vou te dar só um pouquinho, porque sei que essa empolgação para voltar para a Terra aí é só empolgação. Geralmente, compulsoriamente, vem aquelas almas bem rebeldes, ou então que tem uma ignorância no sentido de conhecimento, para poder fazer suas próprias escolhas encarnatórias, né? E lá ele disse o quê? Vivi
a gente espírita implorou. A gente explorou. A Amélia diz, a moeda universal já se fala que será digital e com chip para cada pessoa. Pois é. E aí aqueles que são evangélicos e acreditam que a besta vai marcar as pessoas com chip já ficam apavoradas, né? Em ignorância, né, gente? Tem essas coisas. Tem essas coisas criadas. Nova era é confundido como algo negativo, né? Isso. Sempre ouvi falar. As pessoas acham que é algo místico, né? Algo que foge das questões divinas, pro mal, né? Enfim. E Laine disse o seguinte: tô amando ver as bananeiras crescidas e ainda nos oferecem os frutos. Ah, que bom saber que eu tô treinando assim a minha espiritualidade, tá? Porque a gente corta a árvore que ela nasce outro brotinho. Viviane diz, falsos cristãos seguem falsos profetas, é o que estamos vendo nos últimos tempos. Pois é, o que acontece também é que existem muitas pessoas com carência emocional e essa carência favorece com que sejam manipuladas, infelizmente. Não estou me referindo à questão política, mas estou me referindo a tudo mesmo. Pelo fato de existir muita gente carente, a gente vê, né, essa dificuldade de perceber as coisas, porque elas têm a necessidade ainda pelo egoísmo, né, pelo orgulho, na verdade, de aceitar as coisas do que procurar, né? Caiu. Puxei ela. Caiu. Vamos lá. Voltou? Beto diz, por isso que eu me tornei vegano com muito orgulho. Muito bem. Realmente nessa quarentena muitos escolhem agir por medo que pelo amor ao próximo, disse Laine. E o Beto, sou criticado por ser vegano. Não deveria, hein? Não deveria, é uma dádiva. Amélia diz, estamos passando por tempos previstos por Deus para nosso crescimento. Verdade, Amélia. Aí tem minha mãe aqui dizendo verdade, mandando um monte de emoticozinhos fofos. Sinara diz, momento de gratidão, oportunidade de olhar com mais cuidado para dentro de nós. Isso aí. E a Amélia fala, creio que ninguém será o mesmo pós-pandemia, uma oportunidade de mudar para melhor. Que assim seja, hein? Verdade, é o objetivo desse momento agora. Camila diz, vou vir à terra, sanar a terra e a nós. Gratidão, que bom ver vocês. Gratidão você, Camila, por ter você aqui. Que honra também, né? Te amamos. Laine diz, eu entro no ônibus e nos locais do Bom Dia. Vi que isso muda até a expressão das pessoas, até para começar o dia. Verdade. Eu fiz um áudio falando do poder do sorriso, né? A gente pode contagiar as pessoas. Tami, minha linda, tá aqui com a gente. A Tami, o Beto, o João, né? A Alessandra, que tá sempre com a gente. A Maria, né? São pessoazinhas maravilhosas, estão sempre aqui com a gente. Mandar um beijo para a Sandra também, Sandra Maria aqui, ó, foi minha colega desde o ginásio. Olha que bacana. No colegial também. Beijo grande para você, viu? Verdade. Sinara tá dizendo que o próximo live o tema vai ser orgulho. Verdade. Ela e a Melinha vão estar aqui semana que vem, na quinta, fazendo a live sobre o orgulho. E Del diz, entramos aqui para gerar e transformar quem tem 60 ou 100 anos, tem a mesma capacidade e responsabilidade de lutar pela transformação, assim como aqueles que estão chegando agora. Verdade, Del. É tempo de todos nós pegar a enxada e trabalhar nessa seara divina. E sempre é tempo, né? Laine diz, às vezes olhando dessa forma materialista realmente fica muito difícil, mas da forma mais imortalizada nos dá esperança que tudo é para o nosso bem maior. Isso, e ela continua, essa pandemia me faz passar por um processo intenso de reforma e até fazer as pazes com minhas sombras. Pronto. Minha mãe diz, Cairo fala mais um pouquinho. E Bip diz, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Sempre faz bem para quem receba e para quem recebe, para quem se dá. Verdade, né? A gente contagia o outro, né? E é isso, gente. Chegamos ao tempo da nossa live, né? Vamos fazer a nossa prece final e agradecer, né, a Deus por mais um dia e pela oportunidade, né, de estarmos aqui juntos. E desculpem pelo eco, gente. Então, sou eu a prece final, né? Então vamos lá. Eu vou tirar aqui só para não ouvir minha voz e me atrapalhar no momento da prece. Vou aumentar a musiquinha aqui.
Então convido vocês a fecharem os olhos, né, para que possamos nos refletir. Gente, ó, Cairo usou um filtro aqui que está caindo um brilhinho sobre ele. Esse brilhinho que cai quando a gente faz a prece, é justamente isso que os espíritos falam. Então vamos lá. Amado Deus, Pai, Mãe, Criador, obrigado por todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Somos gratos pela oportunidade do despertar de nossas consciências e pela oportunidade de abrir o nosso coração para receber toda a palavra de transformação. Sabemos, Deus, que estamos mergulhados em Sua divindade, que o Teu amor transpassa e passa por todos nós, tocando em nossa alma e nossa essência. Sabemos que não precisamos, muitas vezes, olhar tão alto para buscá-lo. Basta tocar o nosso próprio coração, que liberaremos a energia e o chamado para a pátria espiritual, assim comunicando que estamos à Tua presença. Obrigado, Deus, por nos oportunizar os momentos de equilíbrio para conosco mesmos, para que possamos sempre analisar que somos todos irmãos e fazemos parte deste mesmo processo de transformação planetário. A Terra, nossa casa, nossa escola, nos ensina tanto, nos dá tanto, que possamos observar que devemos ser gratos. Muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo faz com que separam nações, pessoas, religiões, que possamos compreender que esses muros fazem parte apenas do nosso orgulho e do nosso egoísmo, pois na pátria espiritual todos somos vistos como um só, não há separação ou distinção. Que sejamos capazes de tirar este véu da ignorância de nossos olhos para que possamos enxergar a todos como irmãos. Que possamos enxergar a natureza como irmã, o planeta Terra como a mãe que nos serve. Ela que fecunda todos os dias e nos proporciona todos os dias o alimento, mata a nossa sede, traz o ar que respiramos. Obrigado, Deus, por toda a perfeição que criastes e por pensar em cada um de nós, pois se estamos aqui, é porque criaste-nos com todo o amor e com todo o carinho, acreditando em nossa potencialidade e em nós. Obrigado, Deus, por tudo. Esteja conosco, hoje e sempre. Abençoe, Mestre amado, Mestre querido, Jesus e Maria de Nazaré, Senhora, Redentora de todos os homens recaídos, que acolhe como a mãe que acolhe os filhos. Acolha todas as pessoas que estão partindo para a pátria espiritual e as pessoas que trabalham e lutam incansavelmente nos hospitais, as famílias que se encontram em quarentena, as pessoas que precisam trabalhar para trazer o pão para dentro de casa. Abençoe, Senhor. Abençoe também os líderes religiosos e os líderes políticos, para que sejam conduzidos com amor e induzidos ao bem e sempre a melhor escolha. Obrigado, Deus, por cuidar de todos nós em particular. Que assim seja. E é isso, gente. Agradecemos, né? Eu fico até com sono quando faço prece. É muito bom. Gente, eu só quero fazer, né, dar um aviso. E neste sábado não vai ter o Espiritismo Responde. O Espiritismo Responde, né, é um quadro que eu estava realizando nos sábados. Eu vou transferir o Espiritismo Responde, que é o quadro que eu faço todos os sábados, para a minha página do Conectando Caminhos. Então, eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, explicando que sábado agora eu vou anunciar no Stories, né, que será no Conectando Caminhos agora, tá bom? Na quinta-feira que a gente vai continuar com as lives. Tá bom, gente? Para quem estiver esperando no sábado, vai ser no Conectando Caminhos. E é isso, gente. É o meu aviso. Agradeço a presença de todo mundo, né? Foi muito bom compartilhar com vocês esse momento. E não percam a próxima live, que é na próxima quinta-feira. E a gente vai estar falando sobre o tema Orgulho, né? Com Amélia e Sinara.
tá bom? E Isso. sábado agora, no Conectando Caminhos, né, no Instagram, Conectando Caminhos, só colocar Conectando Caminhos, gente. Eu vou falar sobre ops, morri. E agora? Eu vou falar sobre a morte. Tá bom, gente? Beijo no coração de todos Beijo vocês. grande Que para Deus todo mundo. abençoe. Tchau, Bo. Gratidão por estar aqui Tchau, conosco. valeu. Tchau. Vamos fazer o print, né? Gente, tira o print. Ah, Eu não sei se tiraram. Acredito que sim. Beijo, gente.